Então, para começar com a glicemia, não estou com uma caneta vermelha aqui, que seria a demonstração do vaso sanguíneo, mas eu vou fazer ela de roxa. Então, pense que agora essa caneta roxa aqui, o que eu estou fazendo aqui é o vaso sanguíneo, para a gente poder entender essa resposta da glicemia. Então, a pessoa ingeriu um carboidrato. Ingeriu carboidrato. Na boca, esse carboidrato já começa a ser quebrado. Na boca, nós temos a enzima amilase salivar, que já começa a quebrar esse carboidrato. Da boca vai para o estômago. No estômago, nós não temos enzimas específicas que quebram o carboidrato. Mas do estômago, vai depois para o intestino. E lá no intestino eu vou ter as enzimas que continuam a quebra do carboidrato. Por exemplo, a maltase, que quebra a maltose, a lactase, que quebra a lactose, que inclusive vai dar, se eu não tiver essa enzima, vai dar intolerância à lactose. Eu vou ter a sacarase, que quebra a sacarose. Mas o que eu quero que vocês possam saber é que sempre da luz intestinal, deixa eu fazer aqui. Então, estou aqui, boca, estômago, depois intestino. Depois intestino, aqui tem os enterócitos, e o roxo aqui é o vaso sanguíneo. Então, beleza. Aqui está o enterócito, ó. Aqui está o enterócito. Da luz intestinal para o enterócito, depois para a circulação, só vai entrar monossacarídeos. Só vai entrar monossacarídeos. Então, só vai entrar glicose, galactose, frutose. Só vai entrar isso. Esse é um aspecto importante para a gente poder entender. Por quê? A glicose e a galactose vai entrar da luz intestinal para o enterócito por meio de um receptor, que se chama SGLT1, cotransportador só de glicose tipo 1. Quem entra é a glicose e a galactose por meio desse receptor. Já a frutose entra por meio de um outro transportador. Falei receptor, peço desculpas, é transportador, que é o GLUT5. GLUT5. E depois vai sair do enterócito para a circulação todos por meio do GLUT2. Então só vai entrar na circulação os monossacarídeos. Por que eu estou dizendo isso? Porque qual foi a diferença de comer um chocolate e comer, o arroz integral? A velocidade de entrada. Porque o que vai entrar vai ser a glicose. Então aqui no sangue vai chegar a glicose. Chegou aqui a glicose. O que mudou foi a velocidade. Sei lá, se era para entrar com chocolate, se era para entrar sem glicoses, vai entrar sem glicoses. Se com a batata doce, com arroz integral, era para entrar sem glicose, vai entrar sem glicoses. Mas o que mudou, então, Rafael? A velocidade de entrada. Com o chocolate, isso que à tarde nós vamos ver melhor. Com o chocolate, era para ter entrado entrou sem glicoses em, 10 minutos, 15 minutos. Com o arroz integral, batata doce, entrou a 100 glicoses em 45 minutos. O que mudou foi isso, a velocidade de entrada. Eu estou dizendo isso porque tem remédios e tem intervenções nutricionais que você consegue modificar isso. Por exemplo, fibras. Por quê? Por que a velocidade de digestão fica mais lenta quando você coloca fibras? Porque nas fibras nós temos a celulose. Nós não temos enzimas específicas que quebram a celulose. É como se chegasse lá e as enzimas intestinais olhassem e falassem: o que é isso aqui? Que porra é isso aqui? Porque elas não conseguem. Então a velocidade de absorção fica mais lenta, de digestão e absorção fica mais lenta. Aparecendo, isso você consegue manipular por meio de fibras, o que você pode inclusive impactar no aumento por resposta aferente, sistema nervoso vago, atividade parasimpática, na resposta aumentada de saciedade. Isso traz contribuição para que a pessoa possa ter menos impacto da fome, ainda mais essa pessoa que tem obesidade, por exemplo, e que tem aumento da resposta de fome. O fato é que entrou a glicose no sangue. Chegou a glicose no sangue. A glicose pode se elevar no sangue. O que não pode é ficar a glicose elevada no sangue quase que o tempo todo. Qual é o quadro que se chama quando a glicose fica elevada no sangue quase que o tempo todo? Diabetes. Então, o que é o diabetes? Cientificamente, análise diagnóstico a caracterização é hiperglicemia crônica. Ou seja, a glicose fica elevada no sangue quase que o tempo todo. Essa é uma questão. Aí a primeira pergunta que você poderia fazer: por que a glicose não pode ficar elevada no sangue quase que o tempo todo? Primeira questão
É porque essa glicose ficando elevada no sangue o tempo todo, ou quase o tempo todo, começa a se ligar a proteínas no sangue. Como, por exemplo, a hemoglobina. Hemoglobina, proteína que transporta oxigênio no sangue. A glicose ficando elevada no sangue quase que o tempo todo, começa a se ligar à hemoglobina, levando ao aumento da hemoglobina glicada, hemoglobina ligada à glicose. Aí você pode falar, e daí? E daí que isso gera produtos avançados da glicação. Produtos avançados da glicação. Em outras palavras, citocinas inflamatórias. Citocinas inflamatórias, como, por exemplo, o fator de necrose tumoral alfa, TNF-alfa. Primeiro motivo do porquê a glicose não pode ficar elevada no sangue quase que o tempo todo. Porque ao aumentar a hemoglobina glicada, o aumento da hemoglobina glicada gera citocinas inflamatórias como TNF-alfa. E daí, Rafael, esse TNF-alfa gera danos na parede do vaso sanguíneo. A parede do vaso sanguíneo tem um nome, se chama endotélio. E aí leva à formação da placa de ateroma. Inicia o processo da formação de placa de ateroma. E esses ateromas obstruem o fluxo sanguíneo. Se aqui for artérias coronárias que irrigam o coração, o miocárdio pode levar ao infarto agudo do miocárdio. Se for um vaso sanguíneo cerebral, pode levar ao acidente vascular cerebral. Se for pequenos vasos sanguíneos da retina, pode levar à retinopatia. Se for, por exemplo, artérias renais, pode levar agora a menor. Olha agora a combinação de todo o conhecimento. A gente vai picotando, né, o conhecimento da síndrome metabólica, para depois a gente trazer ele tudo junto. Agora olha a análise. Já falamos da resposta da pressão arterial na primeira aula e mecanismos de controle da pressão arterial. Se eu tenho placas de ateromas, eu estou falando os vasos sanguíneos, artérias coronárias e vasos sanguíneos cerebrais, porque é o que vai levar à morte. Quem tem hipertensão morre de infarto e AVC. Quem tem diabetes morre de infarto e AVC. A comprometimento em pequenos vasos sanguíneos não necessariamente vai levar à morte. Incapacita a pessoa, por exemplo, retinopatia levando a pessoa a ficar cega. Pô, mas ela não morreu. O que leva a pessoa a morrer são as placas de ateromas, eu tendo impacto em placas de ateromas, artérias coronárias e vasos sanguíneos cerebrais. Tá bom, mas por que eu estou falando isso? Porque são todos os vasos sanguíneos. Para as artérias renais, o que vai acontecer com a placa de ateroma? Vai diminuir o fluxo de sangue para os rins. Menos fluxo de sangue para os rins. Menor fluxo de sangue para os rins, menor a possibilidade de chegar ao oxigênio. O rim não gosta disso. O que o rim faz? Secreta agora a renina para o sangue. E agora a renina vai e pega o angiotensinogênio e converte a angiotensina 1, já falei todos esses detalhes. A angiotensina 1 passa pelo pulmão, lá tem a enzima conversora de angiotensina, convertida em angiotensina 2, e agora ocorre resposta para aumentar a pressão arterial. Lembra que a pressão arterial, deixa eu pegar mais espaço aqui. Lembra que a pressão arterial é o resultado do volume sanguíneo circulante e da resistência vascular periférica. O que vai fazer a angiotensina 2 aumentada? Que nessa análise começou a se aumentar, por quê? Porque as placas de ateromas obstruíram o fluxo de sangue para todos os vasos sanguíneos. Para o rim, determinou melhor aporte de sangue. Menos sangue, menos oxigênio. O rim não gosta disso. E o rim sempre pensa que é porque a pressão arterial reduziu, porque normalmente é isso que acontece. Quando a pressão arterial reduz de maneira significativa, falta sangue para os tecidos. O rim interpreta isso e fala, já sei, vou fazer a pressão voltar para valores de normalidade. E aí gera esse mecanismo do rim liberar a renina. A renina pega o angiotensinogênio que o fígado produziu e converte a angiotensina 1. Tem pouco efeito no organismo. Passa pelo pulmão, a enzima conversora de angiotensina converte agora a angiotensina 1 em 2. E o que vai fazer a angiotensina 2? Mecanismos para levar a pressão a valores de normalidade novamente. Lembra? Mecanismos nos vasos sanguíneos, fazendo o quê? Aumentar a resistência vascular periférica. Como que aumenta a resistência vascular periférica? Como? Fazendo vasoconstrição. E aqui, aumentar o volume sanguíneo.
Aqui, como que eu poderia aumentar o volume sanguíneo? Por exemplo, aumentar a atividade cardíaca. É por aí que vai a angiotensina 2? Não, preferencialmente. O que ela faz? Ela vai nos rins e faz o rim reter sódio e água. Para quê? Para aumentar o volume sanguíneo circulante e aumentar a pressão arterial. E além disso, a angiotensina 2 vai lá no córtex adrenal e libera a aldosterona, para a aldosterona vir nos rins e reter mais sódio e água, aumenta a pressão arterial. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é para levar a pressão arterial a valores de normalidade, porque tinha reduzido. Só que nesse mecanismo, nesse seu paciente com diabetes, não, isso está acontecendo com a pressão arterial a níveis de normalidade. E agora ela começa a aumentar. Risco aumentado de hipertensão. Então, já está aí um leque, um vínculo entre o diabetes levando a hipertensão arterial. Por isso que a glicose não pode ficar elevada no sangue o tempo todo, mas não é só esse motivo. Além disso, quando a glicose fica elevada no sangue quase que o tempo todo, aumenta a atividade de uma enzima que se chama aldose redutase. E daí, Rafael, essa aldose redutase converte glicose em sorbitol. Sorbitol em níveis elevados, danos para os neurônios. Danos para os neurônios. Levando, por exemplo, a neuropatia periférica. Então, sorbitol elevado, mais um motivo. Outra análise. A glicose ficando elevada no sangue o tempo todo aumenta a osmolaridade. Atrai água das células para o sangue. Atrai água das células para o sangue, levando a uma desidratação celular e ao aumento do volume sanguíneo. O aumento do volume sanguíneo impacta no aumento da pressão arterial. A glicose, então, não pode ficar elevada no sangue quase que o tempo todo. Para não ficar, o que tem que acontecer? Ela tem que ser colocada aqui, ó, dentro da célula muscular. Dentro da célula muscular. Você vai fazer até maior que a célula muscular. Vou fazer enquadrado aqui que eu acho que vai ficar melhor. Tem que ser colocado aqui, ó, dentro da célula muscular. Só que tem uma coisa, gente. Para qualquer molécula sair do sangue e atravessar a membrana da célula muscular, livremente, quando eu falo livremente, como se fosse um fantasminha, vai e atravessa, primeira coisa, ela precisa ser solúvel na membrana da célula muscular. A membrana da célula muscular é uma bicamada lipídica. Ali eu tenho colesterol livre, eu tenho fosfolipídios de membrana. Para qualquer molécula atravessar, ela tem que ser solúvel nessa bicamada lipídica. Problema número 1, a glicose não é solúvel no lipídio. Então ela não passa livremente. Tem uma outra possibilidade. Se a molécula for muito pequenininha, porque na membrana da célula muscular nós temos pequenos canais proteicos que permitem com que moléculas pequenininhas atravessem. Pequenininhas quanto? Menor que 0,8 nanômetros de diâmetro. Problema número 2, a glicose não é tão pequena assim. Então a glicose não passa livremente pela membrana, ela tem que ser transportada. Quem faz isso na célula muscular e também no tecido adiposo é o principal transportador, que é o GLUT4. Transportador de glicose tipo 4. Da mesma maneira que acontece no músculo, acontece no tecido adiposo. Mas o principal local que vai ter que ir essa glicose é para a célula muscular. Tá bom. Só que agora tem uma coisa. O GLUT4 está aqui internamente. Para a glicose poder entrar, ele precisa se translocar até a membrana para a glicose poder entrar. Como que isso acontece? Simples. Essa glicose que se eleva no sangue, ela começa a circular. E aí ela passa por diversos órgãos e tecidos, como, por exemplo, ela passa pelo pâncreas. O pâncreas percebe que a glicose está elevada no sangue e faz o quê? Secreta um hormônio para o sangue. Esse hormônio é a insulina. O que faz a insulina? A insulina não pega a glicose. A insulina vai no sangue livremente, a glicose também.
O que faz a insulina é ir e se ligar ao seu receptor na membrana da célula muscular. Na membrana do músculo, eu tenho receptores de insulina. Então a insulina vai e se liga ao seu receptor. Quando a insulina se liga ao seu receptor, ocorre a ativação da cascata da insulina. Ou seja, várias proteínas são ativadas até chegar a informação para o GLUT4. O GLUT4 está cheio de glicose lá no sangue, se transloca até na membrana. O GLUT4 fala, tá bom. Aí o GLUT4 vai e se transloca até a membrana. E agora a glicose pode entrar. Essa é a resposta fisiológica normal, adequada.